Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o diretor-presidente da CAERN, Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte. Muitos assuntos vamos tratar aqui de interesse de todo o Estado do Rio Grande do Norte, com o Marcelo Toscano, que é o novo diretor da Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, do nosso Estado do Rio Grande do Norte. Então, é o convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão, ao vivo, pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Quero fazer um convite a você que nos acompanha. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com Marcelo Toscano, diretor-presidente da CAERN, no nosso Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco. E antes de falarmos sobre CAERN, a sua nova função, a sua nova responsabilidade, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, com o nosso telespectador, quais foram, por exemplo, as três principais mudanças ou inovações que você promoveu enquanto esteve há bem pouco tempo à frente da CEMURB, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal. Na CEMURB a gente encontrou uma secretaria bastante desestruturada, tanto na parte física quanto na parte de informática, de gestão de processos, e desestimulado o quadro dos técnicos também. Então a gente começou um trabalho a médio, e longo prazo, para poder reestruturar a casa. Então nessa reestruturação da casa, passamos por uma mudança de prédio, porque não é fácil você reorganizar a casa tendo que se mudar, porque o prédio, o Ministério Público tinha adquirido o prédio e a gente tinha um prazo para sair, porque o Ministério Público já estava precisando da retomada do prédio. É trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando, ainda mais uma secretaria tão importante como a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que ela não pode parar, que ela é demandada diariamente. Então, quando eu me deparei com essa situação, então a gente fez um trabalho de reordenamento da casa, reorganização, uma nova casa, uma nova estrutura, melhorando a parte de infraestrutura de gestão de informática, porque eu me deparei com a secretaria que você não sabia o que entrava de processo, a quantidade de processo que saía, o que você não tinha dados processuais, quer dizer, quantos processos tinha na pauta de um técnico, quantos processos estavam distribuídos, o que estava demorando, quanto técnico passava para analisar um processo, você não tinha dados de gestão, Então a gente ao longo desse tempo buscou informatizar a secretaria e eu estou saindo e deixando ela informatizada. Hoje... E do ponto de vista da celeridade, da rapidez dos processos, que é algo que as pessoas sempre reclamavam muito, houve avanço nesta área também? Houve avanço, sim. Você informatizando o processo, você agiliza o processo, você tem uma noção maior do que está emperrando, de que maneira está emperrando e o que você tem que atacar para poder agilizar. E acompanha online também. Acompanha online. Então, acho que logo eles devem estar implantando esse processo para poder realmente dar uma agilidade maior nos processos. Outro ganho foi o ganho da produtividade dos técnicos, até para você dar um incentivo aos técnicos, quem produzia mais, recebia mais. Então, eles tiveram... É a base da meritocracia. Exatamente. Porque hoje você tem um técnico da casa, com seu salário já não tem mais como crescer, defasado. E como crescer dentro da prefeitura, tem muitos que já estão no último estágio, no último nível. Então, ele trabalhando as suas horas, tanto faz produzir mais ou menos que ele está ganhando a mesma coisa. Há um conceito até errado que muito se fala o seguinte: não, tem que tratar todo mundo de forma igual. Não é tratar todo mundo de forma igual, é tratar de forma diferente os diferentes. Quem produz mais, quem trabalha mais, tem mais incentivo. Quem produz menos, trabalha menos, tem digamos, uma remuneração completamente diferente, porque senão seria uma injustiça, Isso deu uma maior agilidade aos processos dentro da secretaria, a produtividade aumentou consideravelmente, Então deu um gás e a gente conseguiu zerar a pauta de muitos técnicos de processo. Logicamente que tem processos que são mais complexos, são mais demorados, O que tinha na secretaria também era que você chegava com um processo de uma casa e a construção de um prédio, ele se afunilava num setor só e era distribuído para o mesmo setor. Então você não tinha distinção de processos e uma agilidade do que é você licenciar uma casa é totalmente diferente de uma obra.
Então a gente distribuiu, fez um setor de triagem e distribuiu os processos. Enfim, eu acho que foi um trabalho árduo, difícil para você organizar, ordenar a casa. Sente saudade da CEMUB, secretário? Acho que por onde eu passo, a gente acaba se envolvendo, né? Você quer prestar um bom trabalho, a prestação de serviço para a sociedade. E aí você acaba tendo laços de amizade, conhecendo pessoas, aprendendo em cada local que você passa. Então você é um local que me deixa saudade. Vamos falar agora sobre o novo desafio que é à frente da CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Qual além da própria distribuição de água e tratamento de esgoto, quais são as demais funções principais da CAERN? Hoje a CAERN é responsável por todo o abastecimento de água, como você falou, e do tratamento do esgoto da cidade de Natal e do estado do Rio Grande do Norte também. Ela tem a concessão de 154 municípios, né, e opera e distribui água tratada para esses municípios. Então e a água é saúde, né? A água é vida humana e estamos com um problema sério, um problema de colapso em algumas cidades já declarado, algumas cidades sem água, 8 cidades já do estado estão com um problema de água sério e já outras entrando também em estado de colapso de água sem. Então a CAERN tinha o que a CAERN tem é abastecimento. Se você não tem nenhum manancial para retirar, você não tem como abastecer. Então, automaticamente você corta, se você não está distribuindo água, você corta a tarifa que você é cobrado, se você não está distribuindo, você corta automaticamente. Porém, eu me deparei com um problema de Estado, né? O problema não é que se a CAERN não tem água para fornecer, a CAERN ali se encerra seus trabalhos. Não, acho que a CAERN tem sim como ajudar, porque conhece tecnicamente. Inclusive na própria captação, né, através de outras alternativas. Me parece que numa parceria com a SEMAR, Secretaria de Recursos Hídricos também, Meio Ambiente e Recursos Hídricos também, porque, por exemplo, ela compete, não sei se vai ficar também como responsável da CAERN, ou se já há uma definição sobre isso, perfuração de poços, construção de barragens subterrâneas e outras alternativas. Ela compete realmente à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, mas eu acho que tem que ser uma ação integrada de governo, né? Então, hoje, a gente chamou a Secretaria de Recursos Hídricos para uma reunião junto à CAERN e estamos montando, na terça-feira, vamos marcar outra reunião com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil entra quando é estado de colapso. A SEMAR, IGARN e CAERN, uma reunião na CAERN, justamente para que se faça um plano emergencial, que se apresente para o governador, que o governador apresente o estado que se encontra a seca no estado, que esse plano emergencial se consiga recursos via Ministério da Integração, porque é estado de calamidade em algumas cidades já, e que essa ação integrada do governo faça que a população tenha um trabalho acompanhado e um trabalho que consiga realmente vencer essa seca no estado. Pergunto ao novo diretor-presidente da CAERN, Marcelo Toscano, em relação a, por exemplo, a substituição dos canais de distribuição de água. Não se chama os canais, né? Os canos de distribuição, as tubulações, né, para distribuição de água na cidade de Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Eu sei que, com o passar do tempo, em alguns lugares, por exemplo, a própria qualidade da água vai fazendo com que aquele cano vá diminuindo o seu calibre, vai ficando entupido, digamos assim, criando uma crosta. Existe alguma perspectiva de substituição desses encanamentos em alguma cidade do Rio Grande do Norte, em alguma área específica onde isso acontece com mais frequência? Hoje nós estamos com bastante investimento assegurado no Ministério das Cidades e alguns no Ministério da Integração. A maioria no Ministério das Cidades é em torno de 1 bilhão de investimentos para a CAERN vai investir ao longo desse período, né? Contratos já assinados, outros contratos a ser assinados e ser licitados, mas com recursos assegurados. A cidade de Natal, a parte de esgotamento sanitário, ela hoje já tem 36% saneada na cidade de Natal. Ela chegará com essas novas obras a 100%. Esses contratos nós vamos assinar já de imediato, aí vamos ter uma reunião com a Caixa Econômica, recursos do Ministério das Cidades, OGU, então sem contrapartida do Estado, é todo o governo federal.
são obras que vão melhorar 100% a qualidade de vida do natalense. E a perspectiva de captação desse recurso? Porque a gente sabe que o Brasil todo acaba pleiteando, apesar da disponibilidade de recursos que você falou que existe. Mas assim, você enxerga essa chance real de conseguir esses recursos para operar essas obras necessárias ao Estado? Esses recursos já estão assegurados. Ah, já estão assegurados? Já estão assegurados. Você tendo bons projetos, você consegue adquirir recursos para o Estado. Então, o corpo técnico da CAERN é um corpo hoje de excelência, assim, você tem um corpo técnico excelente, então ele vem desenvolvendo alguns trabalhos ao longo do tempo, e outros trabalhos, outros projetos nós vamos desenvolver para poder realmente trazer mais recursos para a cidade de Natal e para o Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, Natal, o Estado está com 27% mais ou menos de saneamento, e com essas novas obras deverá chegar em torno de 80%. Estamos conversando com Marcelo Toscano, diretor-presidente da CAERN, Rio Grande do Norte. E com ele vamos, depois do intervalo comercial, conversar um pouco sobre a situação de contaminação da água em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e quais são as alternativas que estarão sendo desenvolvidas para resolver esse tipo de problema que se alonga há tantos anos, há tantas décadas no nosso estado, na nossa cidade do Natal. Como também falar sobre, detalhar projetos de saneamento e dentre outros assuntos importantes para a saúde de todos nós. Até já. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com Marcelo Toscano, diretor-presidente da CAERN. Pergunto agora a presidente Marcelo, em relação a medidas que serão tomadas para evitar um problema que se arrasta há décadas no estado do Rio Grande do Norte, quando você tem poços contaminados, né, e cerca de 70% a 80% da água que nós consumimos, ela vem dos poços tubulares que captam a água do lençol freático. E essa água captada, muitas vezes, ela vem contaminada, né, com índices de coliformes fecais, né, o nitrato, que vem da decomposição do nitrito, e isso gera problemas à nossa saúde, dentre eles algumas doenças e até nas crianças, por exemplo, o desenvolvimento da meta-hemoglobinemia, o câncer de estômago nas crianças, ou seja, é algo realmente grave. E aí eu gostaria de saber, né, o procedimento que se faz até então é misturar a água de um poço menos contaminado ou não contaminado com a de um contaminado para diluir e tentar atingir aquele índice que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, quais serão as atitudes para combater esse tipo de situação, Marcelo? Bom, hoje a CAERN ela não fornece água que não esteja abaixo do índice de nitrato, né? Então, alguns poços que estavam acima do índice de nitrato, eles foram desativados, e algumas regiões, até a tarifa é obrigado a cobrar pela metade, né? Porque está em fase de tratamento. A CAERN vem, isso não é um problema de hoje, né? Se a cidade não é saneada, se o estado não é saneado, logicamente que ele vai contaminar o lençol freático por construção de casas, enfim, com fossas, sumidouros, e aí vai contaminando o solo. O que com essas novas obras de saneamento para Natal e para o estado, que Natal será 100% saneada e 80% será o estado, logicamente com o tempo esse lençol, se ela está saneada, esse lençol tenderá a voltar ao seu nível normal. Então, vai ajudar a descontaminação do solo. Em paralelo a isso, a CAERN vem trabalhando em alguns projetos para que venha misturar a água com a construção de algumas adutoras. Foi feita uma adutora do Jiqui há um certo tempo, que já ajudou para diminuir a quantidade de nitrato, né, em alguma região, baixando o índice, né? E tem um projeto da adutora Mancharanguape que vem a se somar também. Agora, para a gente começar, esse projeto está desenvolvido, vamos a Brasília para garantir captar recursos, né? Com esse projeto, sim, aí o índice misturando as águas vai diminuir cada vez mais, até no futuro, com essa coleção de obras, tanto de esgotamento sanitário quanto de abastecimento de água, a tendência é que esse nível seja equalizado. E hoje a CAERN só fornece água que esteja permitido e tem um controle total dentro do seu laboratório, e só é fornecido o que é condições para ser consumido.
Um dos temas que também se comenta é a necessidade urgente de cada vez mais se desenvolver o saneamento básico, que também ajudaria essa descontaminação da água. A água que é o ouro líquido do dia, na verdade. Então, o que é que há de projetos na CAERN, o que você não existe, que você pretenda implementar, a compartilhar com os nossos telespectadores? Como é que está essa programação? Para esse ano de 2015 já temos assim, 50 milhões em obras já em andamento e com fases para terminar e concluir em 2015. Com dinheiro escutando a conversa? Com dinheiro escutando a conversa. E para os anos seguintes, essas obras de Natal, que são 293 milhões para a zona sul de Natal e 210, se não me engano, para a zona norte. Que vai tratar todo o abastecimento e saneamento da cidade. Então, com isso, essas obras iniciando já nesse período, e aí sim vai melhorar a qualidade de vida do natalense e do Rio Norte Rio Grandense. E com relação a essas obras de saneamento, existe algum mapeamento no caso de Natal, por exemplo, capital do Rio Grande do Norte, por onde ele vai continuar, se vai começar de algum lugar específico, né? Porque tem uma parte que já está em andamento, mas existe algum bairro específico que você possa anunciar que fará parte das próximas etapas? Não existe também se você colocar a tubulação, fazer todo o sistema de interligação das redes, se você não tiver suas estações de tratamento para ter o destino final, né? Então, terá nessas obras também asseguradas, tem a estação de tratamento Judiaí, né? Tem a ET do Baldo também, né? A ET do Baldo já está operando, né? Já está operando. Já está operando, ela já está na sua capacidade, já recebe, já trata e já joga no destino final, que é o rio, ela totalmente tratado, né? Então, nós estamos assegurando, está com recurso assegurado para a ET Jundiaí, né? Que é para pegar as outras bacias e Candelária e outras, que aí dentro da CAERN a gente chama por bacias FK. Candelária, inclusive, que boa parte já está saneada, já tem a tubulação, mas falta essa ligação. Há prejuízo dessa tubulação que já foi colocada, mas não ligada, presidente Marcelo? Isso pode ter se perdido ou não? Não. A tubulação tem sua vida útil. E essa tubulação que sempre foram colocadas há pouco tempo, tubulações de PVC e antiga, tem algumas que tem problemas que aquelas tubulações antigas estão sendo já trocadas. E a estação de Jaguaribe, que é a estação na Zona Norte. Hoje a Zona Norte tem 3% de cobertura somente na parte de esgotamento sanitário, e a tendência é que essas chegue a 100% com essas obras e com a construção dessa ET Jaguaribe. Eu me recordo de algumas entrevistas que fiz com o Arnaldo Gaspar Júnior, reconduzido à presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil, onde ele falava, por exemplo, que está travado o crescimento da Zona Norte porque só há permissão de aumento do gabarito, ou seja, de construções de maior porte, se houver, por exemplo, a realização do saneamento básico. Aí fica naquela história, o ovo ou a galinha, quem vem primeiro? Ele chegou a propor, não sei qual o seu pensamento sobre isso, mas que haja uma parceria, por exemplo, com a Caixa Econômica e com a própria Prefeitura, onde se conceda, por exemplo, a partir de um financiamento da própria Caixa Econômica Federal, por exemplo, se conceda as licenças para a construção, mas já condicionadas a que a Prefeitura, junto com o CAERN, realize essas obras de saneamento básico. Qual o seu pensamento a respeito? É uma matéria bastante polêmica, né? A gente precisa discutir isso com mais profundamente, porque isso vem sendo discutido no plano diretor também, né? O plano diretor é uma série de fatores que não só a parte do saneamento básico que atinge o crescimento da cidade, né? Sistema viário, sistema de saneamento, sistema das zonas de proteções ambientais. Então é um complexo de coisas que tem que ser discutido no plano diretor. Logicamente que se o esgotamento sanitário tiver já na sua fase, Zona Norte totalmente saneada, isso influenciará diretamente no plano diretor. E aí a mudança de gabarito, o sistema viário vai ser totalmente também... Pode se adensar mais a área, né? Pode se adensar, mas tudo é um complexo que será discutido no plano diretor. Quero agradecer a participação do diretor-presidente da CAERN, Marcelo Toscano, no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje na Band de Natal. Seja sempre bem-vindo, momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Bom,
Robson, queria agradecer a você ao convite e estarei sempre à disposição para prestar esclarecimento. Acho que quanto mais transparente, quanto mais a gente publicizar essas informações, que a população conheça o que a CAERN está fazendo, acho que a informação tem que chegar à população. Então, convites como esse a gente atende de imediato, porque a população precisa saber o que o Estado está planejando, o que o governo está pensando, e ela precisa ser informada e participada do governo de gestão compartilhada. Obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na programação da Rede Bandeirantes Nacional. Um grande abraço e até amanhã.